Bem-vindo, artistas! Na aula de hoje, estaremos fazendo um controle. Esse controle vai ser multifuncional, ou seja, ele vai funcionar tanto para o teclado quanto para o clique na tela. Apresentarmos essa disponibilidade para o usuário é muito importante, principalmente nos dias atuais, onde os smartphones aí estão na mão de todo mundo. Então, a gente fazer uma aplicação que não tenha disponibilidade para ser utilizado no smartphone é inviável no nosso caso. Então, nós temos que resolver esse problema. Dentro do Scratch não existe duplo clique. Então, quando você segura o mouse no lado esquerdo da tela para movimentar um personagem e clica no lado direito para pular, por exemplo, ou ter uma ação, esse segundo clique o Scratch não consegue capturar muito bem. A gente sabe que ele clicou na tela. Só que a variável aqui, o método, o sensor, que demonstra para a gente que o mouse está pressionado, ele inverte. Ou seja, se você está com um dedo pressionado na tela, a variável está dizendo que o mouse está pressionado. Quando você entra com o segundo clique, ele fala que não está pressionado. Porque você tem dois pontos que você está clicando e não sei como eles implementaram isso, mas o Scratch retorna que é falso. Então a gente vai conseguir resolver isso daí também para poder a gente criar o nosso método de saber se o usuário está com o mouse pressionado e o nosso método para poder saber se ele clicou na tela. Com isso a gente consegue fazer esse controle de duplo clique. Primeiramente, vamos criar aqui, vamos mandar pintar um ator. Vou chamar esse ator de controle. Eu não vou colocar nada por enquanto, porque primeiramente nós vamos fazer o controle do teclado. Independentemente se o controle que a gente for usar for teclado ou for touchscreen, nós temos que alimentar variáveis. Porque o controle nada mais é do que um objeto que vai observar o que o usuário da aplicação está querendo. Então, se ele está apertando seta para frente, ele quer ir para frente. Seta para trás, quer ir para trás. Apertou um espaço, ele quer pular. Na tela, ele vai usar um joystick. Então, para frente, ele vai para frente, para trás, vai para trás, para cima. Se o personagem se move em qualquer direção, ele vai para aquela direção. Então, a gente precisa alimentar variáveis. Dentro da sua aplicação, de um jogo, por exemplo, você vai controlar o seu personagem de acordo com as variáveis que estão sendo alimentadas pelo controle. Então, o controle nada mais vai fazer do que pegar o que o usuário quer e alimentar variáveis. Então, nós vamos ter que criar algumas variáveis globais, porque os outros atores vão verificar o valor dessas variáveis e vão tomar decisões através do valor dessas variáveis. Vamos criar as variáveis aqui, então. Eixo X, eixo Y, a direção, botão ação e, por enquanto, são essas. Porque eu vou saber se ele está movimentando em X ou Y, a direção que ele está movimentando, se ele está pressionando o botão de ação, que ele quer fazer alguma coisa, né? E também temos que ter uma força. O que seria a força? A força seria a velocidade que ele está andando naquela direção. Vou deixar a força aqui. Suponhamos que você está no teclado. Se você coloca para frente, você está andando numa força máxima. Não tem como eu apertar meia tecla. Porém, no joystick tem. Você consegue colocar ele só um pouquinho para frente, então essa força está na metade ali, entre um valor e outro. Nós vamos considerar que 1 é o máximo e 0 é o mínimo. Então, nosso controle ele vai ter posições de 0 a 1. Ou 0 e menos 1, se o sentido for para trás. Agora vamos no evento da bandeirinha. E vamos colocar um sempre. O que eu tenho que sempre fazer? Verificar se a pessoa está digitando alguma coisa no teclado. Vamos começar pelo teclado. Então, vou criar um bloco aqui, ó, controle,
teclado. Sempre verifico se eu estou fazendo alguma coisa no teclado. Aqui dentro do controle do teclado, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos mudar a variável eixo X. Qual o valor do eixo X aqui? Nós vamos fazer uma condicional aqui, ó. Se ele estiver apertando, temos o sensor, tecla direita pressionada, à frente, né? Ou a tecla D, vamos disponibilizar também a tecla D. Uma ou outra vai dar true quando você estiver apertando a seta para frente ou D, né? E quando não tiver, vai retornar false. Só que a nossa variável vai ter que ficar 0 ou 1, menos 1, 0 ou 1. Então, agora a gente subtrai o contrário dessas teclas. Vamos subtrair 0 do contrário dessas teclas. Seria para esquerda ou A. E a gente muda a variável aqui, ó, a gente adiciona a essa variável eixo X, essa subtração. Se você der play aí, ó, você vai observar que para trás o eixo X fica menos 1 e para frente fica 1. Se você não apertar nada, vai estar 0. Se você apertar para frente e para trás ao mesmo tempo, também vai dar 0. Porque a gente não pode movimentar nas duas direções, né? Então, essa parte aqui do adicione 0, a tecla contrária que você está fazendo, garante para nós que não vai acontecer da pessoa querer andar nas duas direções ao mesmo tempo. Então, agora vamos continuar aqui. Fazemos a mesma coisa, entre aspas, para o eixo Y. O que vai mudar no eixo Y? Ao invés de ser seta para a direita, nós vamos pegar a seta para cima. E ao invés de ser D, vamos pegar a tecla W. E ao contrário disso, seria seta para baixo ou a tecla S. Colocamos aqui. Então, agora nós também temos o eixo Y sendo negativo para baixo, positivo para cima. E eu consigo agora também apertar as duas teclas, tanto para frente ou para trás, e para cima e para baixo. Aí sim eu posso clicar simultaneamente. Eu poderia estar querendo andar numa diagonal. Feito isso, nós temos que verificar agora também se a pessoa clicou no botão de ação. No meu caso aqui, eu vou mudar botão de ação para o sensor de tecla espaço pressionado. Só que se eu fizer isso daqui, vai me dar true ou falso. A gente sabe que true corresponde a 1 e falso corresponde a 0. Então, se eu somar 0 mais true ou falso, eu vou ter esse valor numericamente. Então, aqui eu já tenho também, se eu apertar espaço, eu tenho aqui o botão de ação ficando 1. E se eu tiro o dedo do espaço, vai estar 0. Você pode colocar a tecla que você quiser aqui. Se você quiser usar outra tecla para ser o botão de ação, fique à vontade. Agora temos que computar a força, né? Então, imagine só, no teclado você não tem como clicar metade do botão. Então, a força, quando você estiver naquela direção, ela já é 1. Ela é o máximo, vai ser 1. E quando não tem força sendo lançada, vai ser 0. Sempre que tiver o eixo X ou o eixo Y diferente de 0, é porque existe uma força. Aí a gente vai lá e coloca a força como 0, como 1. Se não, a gente coloca ela como 0. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Verificar. Está tendo uma força? Está acontecendo alguma coisa aqui para mudar a força? É um se não, né? Se estiver, eu vou mudar a força para 1. Opa! Muda aqui para 1. Se não, eu vou mudar ela para 0. E o que tem que acontecer aqui? A gente pode usar um módulo. Lembra que o módulo ele é o número sem o sinal. Então, módulo de 1 é 1. Módulo de menos 1 é 1 também.
E se não está apertando nada, módulo de 0 é 0. Então, se o módulo é 1, ele está apertando para frente ou para trás. Então, o que a gente faz? A gente verifica, ó, se o módulo de eixo X for maior do que 0, ó, módulo de eixo X for maior do que 0, ou o módulo de eixo Y for maior do que 0, é porque ele está apertando numa direção. Ele está apertando tanto para frente ou para trás, ou para baixo ou para cima. Alguma coisa ele está apertando. Então, automaticamente, minha força já vai para 1. Então, essa parte aqui já está implementado o controle do teclado, faltando só a direção ali. A direção vai poder ser calculada tanto pelo controle teclado, tanto pelo controle analógico. Vamos já fazer essa parte da direção. Aqui, ó, sempre eu vou verificar o controle do teclado e também outro bloco nós vamos criar aqui, ó, calcular direção. Então, ele sempre também calcula a direção. Vou deixar aqui para baixo. Dentro do cálculo da direção, nós temos que fazer o quê? Nós temos que verificar aqui, ó, se a pessoa está andando para frente, ela está vindo para 90 graus. Se ela está andando para trás, menos 90. Para cima, 0. Na diagonal direita é 45 graus. Na diagonal direita para baixo aqui vai ser 135 graus e por aí vai. Lembrando que o Scratch não é 360 graus. É 0 em cima, 180 embaixo. É como se fosse duas bandas aqui, né? 2 meios círculos. Então, a gente vai calcular isso daí para saber a direção que ele está andando. A gente pode, se você quiser fazer um teste, você pode sempre estar dizendo aqui, ó, alguma coisa para você poder testar. Quem vai dizer? O ator. No caso aqui, ó, o ator está ali. Ele está invisível, né? Não tem nada programado nele, mas tem a bandeirinha ali dizendo olá. Vai usar isso daqui para a gente observar o que a gente vai fazer aqui agora. Ó. Eu vou calcular o arco tangente da direção Y dividido pela direção X. Dá para fazer esse macete aqui e fica mais fácil para a gente calcular essa direção. Vou pegar aqui, ó, o arco tangente da direção, ou eixo, né? Eixo X e eixo Y. Arco tangente de eixo Y dividido por eixo X. Se eu colocar isso aqui, ó, no digolar ali, ó, se eu não estou apertando nada, dá 0. Se eu boto para frente e para cima ao mesmo tempo, me dá 45 graus. Se eu botar para trás e para cima, menos 45. Para baixo e para trás, 45. Para frente e para baixo, menos 45. Então, os ângulos aqui diagonais, ele está pegando direitinho, tá vendo? Para frente e para trás, não está me dando nada. Só que eu consigo fazer o quê? Pegar o módulo disso. Pegar o módulo disso aqui. E não importa se é negativo ou positivo, eu quero o módulo. Só que eu quero o módulo disso menos 90 graus. Quer ver? Ó? Calculo o arco tangente, subtraio 90 e pego o módulo. Então agora, para frente ele está 90, para trás também. Para cima ele já está certo, está 0. Para baixo está 180, também já está certo. Na diagonal direita também está 45 graus. Para baixo e para frente 135 graus. Já está quase tudo certo. Ó. A única coisa que está falhando é quando eu venho para a esquerda. Se eu botar a esquerda e para cima, ele está me dando 135 graus. E não é. É menos 45. E para baixo e para trás, ele está me dando 45 graus e também não é. Então, vamos acertar isso. A parte para frente está ok. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar um se não aqui, ó. Se a direção X for maior que 0, ou maior do que menos 1, porque se for 0, porque não está mexendo em nada também. Temos que calcular isso também. Então, vamos pegar aqui, ó. Você está mandando no eixo X para frente, ou seja, eixo X é maior do que menos 1, é 0 ou 1, eu quero saber, porque eu vou fazer um tipo de cálculo. Se não, eu vou fazer outro tipo de cálculo aqui.
Então, para esse cálculo aqui, já está pronto. Então, é só mudar aqui, ó, a direção para esse cálculo que a gente fez aqui, ó. Modo de arco tangente de x de y dividido por x menos 90. Agora aqui nessa parte de quando ele está apontando para trás, nós vamos colocar outro se não. Se ele estiver com o eixo y para baixo, a posição aqui, a direção é menos 135. E se ele estiver apontando no eixo y para cima, a posição é menos 45. Então aqui nós fazemos uma condicional para tratar essa situação do eixo y. Então, se o eixo y for menor do que zero, apontando para baixo, então nós mudamos a direção para menos 135. Se não, a gente muda a direção para menos 45. É isso aí. Podemos tirar esse diga daqui, ó, jogar fora. Vamos observar aqui, ó, a variável direção correspondendo às direções que queremos. Para trás, ele deu menos 45, só que não é menos 45. É errado. Se eu botar para trás e para baixo, ele deu menos 135. Se eu botar para trás e para cima, deu 45. Só que se eu deixar só para trás, ele tem que dar menos 90. Então, aqui, ao invés da gente colocar fixo menos 45, a gente pega o arco tangente aqui, ó. O arco tangente é um cálculo que está funcionando certinho. Então, a gente vem e coloca aqui. Convém, ó, sempre que você colocar o valor de um cálculo dentro de alguma posição aqui, você não deixar nada escrito, que às vezes atrapalha. Às vezes ele assume aquele valor que está escrito ali embaixo. Então, lembre sempre de limpar aqui, ó. E agora sim, vamos testar para trás, para frente. Aqui é o inverso, ó. Eixo X dividido por eixo Y. É o inverso. Então, para trás vai dar menos 90, para frente 90, para cima 0, 180 para baixo. E as diagonais, pode testar aí que agora está certinho. E agora a gente vai começar a parte do controle analógico. No controle analógico, a gente vai ter que pintar ele primeiro, né? Então vamos pintar esse controle primeiramente. Vamos vir aqui nas fantasias dele e vamos pintar ele. Eu vou criar aqui uma bolinha, um círculo, segurando aí o Shift, ela fica redondinha. Pode colocá-la aí mais ou menos 100 por 100, em cima você consegue ver o tamanho dela, ou o que te agradar mais aí. Não pode ser muito grande para não tomar espaço da tela, mas nós vamos fazer ficar invisível, igual nós fizemos naquele vídeo da mira, né? Que vai fazer ele ficar com efeito fantasia e ele vai ficar mais apagadinho ali na tela para não atrapalhar as nossas animações. Coloca o tamanho que você achar melhor aí. Aí você pode pintar ele da cor que você quiser, na verdade, né? Mas eu vou pintar ele aqui de cinza. E depois nós vamos aplicar uma transparência, então convém ele não ter uma cor muito forte para ele ficar legal. Então eu vou pintar aqui. Ele tem um contorno. Eu vou criar outra bola um pouco maior, segurando Ctrl, você faz isso. Boto aqui no meio, ó. Só que esse círculo aqui, ele não vai ter preenchimento. Ele vai ficar sem cor, vai ficar só o contorno. O outro círculo, aí sim, vai ter o preenchimento dele aqui. E o contorno também. Fica ao seu critério. Já temos ali o início ali de um controle. Agora temos que criar uma outra fantasia para esse controle. Vamos aplicar aqui, ó, vamos chamar isso aqui de base. Ou controle mesmo. E outra fantasia, vou duplicar essa. Duplicar essa bola também. E vou diminuir ela aqui, ó. Vai ser o joystick, vai ser aquela parte de cima do controle que a gente movimenta. Aí essa bolinha aqui, você pode pintar ela, botar um degradê, se você quiser. Do jeito que você achar melhor. Você pode vir aqui e testar, ó. Colocar a aparência dela
e aplicar um efeito fantasma nela aqui, ó. Defino o efeito fantasma. Vou colocar aqui com 70%. Aí ela vai ficar daquele jeito lá, ó. Aí você vê como vai estar ficando legal aí para você. O jeito que ficar legal para você, tá bom. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou copiar essa bolinha, vou colar. Vou deixar por cima aqui, vou diminuir ela. Aí, tem que segurar o Ctrl para ela continuar redonda. Aí aqui eu vou inverter a parte aqui do gradiente, né? E aí eu boto no meio, vou tirar esse contorno, vou ver se vai ficar legal, ó. Para dar a intenção de que é uma bolinha ali, né? Um relevo, onde a gente coloca o dedo. Esse contorno aqui também está muito grande da bolinha, eu vou diminuir. Pronto, acho que assim ficou legal o controle. Então temos a base, temos o joystick e temos que ter o botão, né? O botão é igual à base. O botão é igual à base, então basta duplicar aqui, vamos chamar isso aqui de botão. Essa parte não vai ter a base, vai ser só o joystick. Vamos chamar ele aqui de eixo. E agora vamos codar. Vamos criar um bloco aqui, inicializar. E aí sempre, né, eu inicializo. Depois eu faço a verificação do controle teclado, depois da direção. Só que por enquanto eu vou remover o controle teclado daqui, vou ficar só observando a direção. Nem a direção, vou deixar fora aqui, ó. Por enquanto é como se o controle teclado não existisse. Porque a gente vai estar desenvolvendo a outra parte do controle, talvez vai conflitar uma coisa com a outra. Então, depois a gente junta as duas, mas por enquanto vamos fazer de conta que não implementamos o controle do teclado. Na inicialização, eu tenho que posicionar esse ator, né? Na verdade, aqui o nome dele vai ser controle. Eu tenho que posicionar esse controle. Essa posição aqui tá legal? Você vai verificar se tá legal para você. E aí você vai vir aqui, vá para a posição que você definiu. Depois, temos que mudar para a fantasia dele que está atualmente ali, ó. Não são 3 fantasias que nós fizemos? Então a gente vai mudar fantasia, controle. Depois, vamos definir um efeito fantasma aqui para 70%. Então, quando eu inicializar, ó, ele já vai ficar ali naquela posição. Ele está podendo arrastar, ó. Então, tem como não deixar ele arrastar. Temos como vir aqui, ó. Deixa eu lembrar onde é aqui que eu já esqueci. Mas tem como mudar o sentido dele aqui para ele não poder arrastar. Aqui, ó. Defina modo de arrasto para não arrastável. Eu não quero ficar arrastando ele para lá e para cá, não. Então, quando eu der play aqui, ó, eu não posso arrastar ele, não. Você aqui dentro da área de desenvolvimento, você vai até conseguir. Mas aqui não, ó. Quando estiver no jogo, ó, você não consegue arrastar ele. Aí agora, nós vamos pegar também e inicializar aquelas variáveis ali, né? É sempre interessante na inicialização a gente inicializar todas as variáveis que a gente tem. Então, imagina só, a variável eixo X e eixo Y, elas já vão começar com 0. Tudo que é 0, começa com 0 mesmo, não precisa inicializar não. Agora, o botão de ação também já vai começar com 0. Porém, a direção não. A direção, ela tem que começar ali em 90 graus, ou seja, a maioria dos games você vai começar virado para frente, né? Então, vou começar apontando para a direção 90 graus. Se for o caso de você usar esse controle em um outro tipo de jogo, que tem que apontar para cima, você muda a direção para 0. A gente vai colocar esse controle dentro da nossa mochila. Então, quando a gente colocar o controle dentro da nossa mochila, a gente pode, em outra aplicação, pegar esse controle e usar na outra aplicação que a gente vai fazer. A gente vai fazer esse controle uma vez só e usar ele em diferentes aplicações. Só que lá dentro da sua aplicação, quando você tira da sua mochila e coloca lá,
Você está pegando uma cópia. Qualquer alteração que você fizer lá naquele outro jogo que você for fazer, não vai impactar nesse controle aqui, não. E se você fizer alguma alteração aqui, também não vai impactar lá. Só que quando você tira da mochila, aí sim, você tira uma cópia de como está esse controle que estamos fazendo aqui. Depois de criar uma cópia, nós vamos criar uma variável aqui também chamada ID clone. Esse ator tem duas cópias, né? Ele tem duas fantasias a mais que vão ser clones. Vai clonar o eixo e vai clonar o botão e posicionar no local certo. Então a gente muda a variável aqui do ID do clone para 1 e fazemos o quê? Clonamos esse objeto. Depois nós mudamos o ID do clone para 2 e fazemos um outro clone desse ator. Com isso, a gente vai ter 3 elementos na tela. Essa bolinha, que é a base, o eixo e o botão. Agora a gente precisa posicionar eles, né? Quando eu começar um clone, eu vou verificar que o número do clone é igual a 1. A gente já viu isso numa aula exclusiva de clone. Se você não assistiu, você vai lá e assiste, que é importante você entender como é que funcionam os clones. Então, se o ID do clone é igual a 1, eu vou fazer uma determinada situação. Eu sei que é o eixo. Se for igual a 2, eu sei que é o botão. Eu vou ter outra medida para essa situação aí. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que mandar ele para uma posição. Então, aqui é o eixo. Se é o eixo, se é o botão, por exemplo, aqui ó, no 2, ele vai ficar lá do outro lado. Basta onde está negativo aqui eu colocar positivo. Se eu inicializar aqui, ó, esse clone já foi lá para o outro lado. Vamos já fazer o botão. Toda vez que clicar na tela, a gente vai fazer o quê? Ó? A gente tem que mudar para fantasia, né? Então, mude para fantasia, botão. Vai para aquela posição. E agora tem um sempre aqui dentro. Se a pessoa apertar o botão, ou seja, pode ser igual aqui, ó. Se botão de ação for igual a 1, a pessoa pressionou o botão. A gente vai fazer um efeito visual aqui de mudar o tamanho, né? Fica legal. A gente muda o tamanho dele para 90%. Espera um pouquinho. Esperar aqui só um 0,1. E definir o tamanho dele depois para 100 novamente. Feito isso, quando a gente apertar o botão de ação, ele vai dar uma diminuída, depois crescer novamente, vai dar aquele efeito que ele foi clicar. Não vai acontecer se a gente não tiver com o teclado pressionado aqui, ó. Mas se tiver, a gente consegue até testar, ó. Olha lá na tela como é que ele está fazendo ali o efeito, ó. Tirar aqui novamente. E vamos agora para a parte do eixo. O eixo vai fazer algo similar, ó. Ele vai ter o bloco de mudança de fantasia, só que para eixo. Ele tem que vir para a camada da frente, porque ele vai ficar em cima desse. Então ele tem que vir para frente. Quando um clone é feito, já é feito na frente do pai. Porém, vamos garantir isso. Até porque quando a gente manda para a camada da frente, a camada que está mais à frente é a camada que tem mais prioridade na execução dos códigos. Então o eixo ali é o que vai ter mais prioridade, é onde o usuário está enviando os comandos dele. Então tem que estar bem, tem que ser a camada mais importante, digamos assim. Depois a gente pede para o eixo, ó, ele já vai ficar lá, ó. Já está ali, ó. Só que eu consigo movimentar ele, ó, e ele fica indo para onde eu quero. Eu vou mandar ele ficar perseguindo o mouse, ó. Então eu vou sempre pedir ele para ir para o mouse aqui para vocês verem, ó. Sempre vá para mouse. Então eu consigo estar correndo com ele para ir para cá. E a gente não pode pegar esse eixo e sair aqui do controle. A gente tem que limitar isso aí também. Tem que limitar isso daqui.
tem que fazer com que quando eu solte o mouse ele volte. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse vá para o ponteiro do mouse aqui, que não precisa. Eu preciso que ele vá, na verdade, para a posição do pai dele, que é o controle. Então eu consigo falar assim, ó, vá para controle? Não, não consigo. De dentro do controle eu não consigo. Agora, se eu tenho outro ator aqui, ó, vou pintar um outro ator. Aqui eu tenho como falar assim, ó, vá para controle. Aqui eu tenho. Agora eu não consigo falar vá para mim mesmo. Então o macete aqui é esse, ó. Você tem um outro componente, outro ator, né, um outro objeto. E aí você consegue ver aqui, ó, vá para controle. Aí você vai hackear o Scratch. Você vai pegar isso daqui, você vai mandar lá para dentro do controle, ó. Agora lá dentro do controle, você tem o código vá para o controle. Então agora aqui eu vou falar assim, vá para o controle. E sempre aqui a gente vai fazer o seguinte. Se o mouse estiver pressionado, eu tenho que fazer o controle do analógico. Se a pessoa está com o dedo aqui segurado aqui, eu tenho que ficar verificando se ele está para onde ele está se movimentando. Se não, eu tenho que voltar a bolinha para ali. Então vamos colocar aqui um se não, né? Por enquanto nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar o sensor de mouse pressionado. O mouse está pressionado, o clique na tela corresponde ao mouse estar pressionado também, tá? Então, se o mouse estiver pressionado, nós vamos controlar, fazer um controle. Se não, eu vou para o controle. Pegar a mesma ideia que nós fizemos lá aquela hora, ó, e vai para o controle. Então, quer ver que legal? Ó? Eu vou segurar e vou arrastar ele. Ó. Quando eu soltar, ó, ele volta lá para o controle, para a posição inicial dele. A primeira parte está feita. Agora, essa segunda parte aqui é a parte de fazer o controle analógico. Então, vamos criar um bloco, controle analógico, e vamos colocar aqui dentro. Está com o mouse segurado aqui, executa o que está dentro do controle analógico. Soltou o mouse, ó, aqui às vezes dá essas bugueiras. Ó. Mas aí, se tiver acontecendo isso com você, usa sempre para testar nessa tela aqui. Ó. E aqui não acontece não. Então, vamos fazer o quê? Controle analógico. Quando ele estiver com o mouse pressionado. Quando não, ele volta para o controle. Então, está funcionando. Nessa parte do controle analógico, vamos subir isso aqui, organizar. Nós temos que encaixar depois. Nessa parte aqui do controle analógico, nós vamos fazer o seguinte. Lembrando que ele só entra nesse método se o mouse estiver pressionado. Então, se o mouse está pressionado, eu quero que aquela bolinha fique caindo para o mouse. Eu quero que ele fique acompanhando o mouse. Ou seja, o dedo, de onde a pessoa está com o dedo clicado, ele vai acompanhar o dedo. Então, se o mouse está pressionado, entrou ali e eu vou mandar ele ir para a posição do mouse. E eu quero que ele aponta para o controle. Vamos vir aqui na fantasia, ó, para vocês entenderem. Eu vou colocar uma bolinha aqui, ó, vermelha. Ficar bem visível. Vou colocar uma bolinha aqui, vermelhinha. Vou clicar nela de novo aqui. Até o contorno dela eu quero vermelho. Tá vendo aqui, ó? Ficou uma bolinha. Então ele está apontando para 90 graus. Agora vamos aqui, ó. Ele está sempre indo para o ponteiro do mouse e apontando para a direção do controle. Aí, como eu não consigo apontar, ó, não consigo apontar para o controle. Mesmo esquema que fizemos aquela hora. Venho aqui no outro ator, mando apontar para o controle, copio o código e jogo para lá. Agora eu já consigo apontar para mim mesmo. Então, se eu testar isso daqui, ó, você vai observar que aquela bolinha vermelha está sempre apontando para o centro da bolinha do pai dele, tá vendo? Está sempre apontando para lá. Só que eu quero o inverso disso.
Se ele está saindo aqui, eu quero que ele aponte para onde ele está saindo. Ele está apontando para a direção do pai. E eu quero que ele aponte ao contrário do pai. Então, basta eu girar ele em 180 graus. Agora a gente já tem ele apontando para onde ele quer ir, ó. Tá vendo? Aí agora a gente tem que limitar ele para ele não sair daqui, ó. Como a gente pode fazer isso? Primeiro você pode dizer aqui, ó. Diga a distância que você tá. Cadê? Tem um negócio aqui de distância. Ah, tem que fazer o mesmo macete aqui, ó. Diga a distância até o controle. É isso que eu quero. Distância até controle. Vou jogar isso lá para dentro. Eu vou sempre dizer a distância que eu estou do controle, ou seja, do centro da bolinha. Ó, então eu venho aqui, ó, já sei a distância que eu estou, ó, do centro do pai dele aqui. Então vamos supor que você tá, eu não sei qual o tamanho da bolinha que você fez, mas você testa aqui, ó, e vem até o máximo que você acha que pode ir esse eixo. Eu vou colocar o meu eixo aqui, ó, 35 de distância. É o máximo que ele pode. Vamos chamar isso daqui de raio. O raio que ele tem de distância do pai é o raio máximo que ele pode atingir de distância do pai. Então joga isso aqui fora. Por enquanto deixa aqui que eu acho que eu vou precisar dessa distância aqui. Vamos criar uma variável chamada raio. Pode ser somente para esse ator. Na inicialização aqui, nós temos que inicializar essa variável, tá? A gente vai mudar o raio. No meu caso aqui, deu 35. Você vai verificar qual o valor que deu aí para você. No meu caso aqui, a distância que eu quero que o eixo chegue máximo ali é 35. Então, mudo o raio ali para 35. Também temos que mudar aqui agora, na parte do controle, como ele está sempre apontando para onde ele está querendo ir, eu posso mudar simplesmente a direção aqui, ó, para a direção que está o eixo. A direção do eixo é a direção que eu quero. Então, se eu pegar aqui a direção, pronto, já está a direção calculada. Agora a gente tem que fazer o seguinte. Se a distância dele for maior do que o raio, a gente não pode deixar ele sair. A gente tem que travar ele. Assim, opa, volta que você excedeu a quantidade de espaço que você tem aqui. Então vamos fazer o que aqui? Ó? Vamos colocar um se e vamos tratar se a distância até o controle, ó, for maior do que o raio, passou dos 35 ali, eu tenho que movimentar ele para trás, eu tenho que chamar ele de volta. Então eu vou movimentar em passos. Vamos pegar aqui o raio, que é o máximo que ele pode ir, e diminuir a distância que ele está do controle. Só isso. Pega o raio. Quanto você pode ir? 35. Você está quanto? Estou a 40. Então eu pego 35, tiro 40 e movimento ele menos essa quantidade que deu, que é o excedente. Então assim, ó, você já não vai conseguir mais tirar ele dali de dentro, ó. Então ele ficou agarrado ali dentro. Pronto, está resolvida essa parte. A bolinha ali vermelha foi só para a gente verificar aqui, né? Para onde ele estava apontando. Eu já vou tirar ela. Não há necessidade mais. Vou vir aqui na fantasia. Vou deletar essa bolinha vermelha aqui. Também temos aqui em cima algumas variáveis que a gente não precisa ver, né? Vamos pegar aqui essa variável raio, eu não preciso ver. O ID do clone também não. Agora as outras ali é interessante a gente ver para poder estar verificando se está fazendo certinho, né? Agora a força. A força no joystick, quando você está com meia força aqui, ó, não é só eu mover para frente que já está 1, não. Então quando ele está no máximo é 1. Quando ele está no meio aqui vai ser 0. Então o que a gente pode fazer? Um cálculo para calcular essa força. Vamos mudar aqui a força. Vai ser uma divisão pelo raio de quem?
vamos ter que fazer duas subtrações aqui. Nós temos que pegar o excedente dele, como nós pegamos aqui, ó, raio menos a distância do controle, e subtrair de raio. Aí vai ter isso aqui, ó, raio menos distância, que é o excedente, dividido pelo raio. Colocamos aqui na força. Vamos testar aqui para vocês verem, ó. Observem aqui a variável força. Quando eu começar a botar para frente, ó, a força está lá, ó, entre 0, quando eu botar no máximo aqui vai estar 1. Então tem que ficar ali entre 0 e 1. É isso aí, a força. Tanto para trás, tanto para cima, tanto para frente. Não importa a direção. A direção a gente vai ver aqui, na variável direção. Se eu estou com 1 de força, eu sei que a velocidade que eu quero andar é de 1. Agora, se eu estou com a metade aqui, eu quero andar aqui com 0,5, a metade da velocidade. A direção vai ser outra coisa. Direção, quem está dizendo é a bolinha, para onde ela está apontando. Então, se eu estou apontando para menos 90 e eu quero andar para trás, eu vou andar para trás, porque a direção me diz isso, porém na força é 1. Aí, se você quer andar na velocidade de 10, você vai calcular 10 vezes a força. Se eu estou 0,5, meia força, vezes 10 vai dar 5, ou seja, está andando na metade da velocidade. Então, a força aqui já está certa. O controle analógico não precisaria do eixo X e Y. Porém, algum jogo que você for fazer, você poderá estar tratando essas variáveis, trabalhando em cima delas. Então, convém que você alimente essas variáveis. Então, vamos mudar aqui também a variável eixo X, né? E vamos multiplicar a força. Vamos fazer uma multiplicação dessa força. Aí a gente calcula o arredondamento de seno de direção. Vamos lá. O arredondamento, se o número der mais do que 0,5, ele passa a ser 1. Se ele der menos do que 0,5, ele passa a ser 0. Então a gente arredonda, porque eu quero saber o seno da direção, que vai me dar um valor entre 0 e 1. Só para mim saber se ele está apontando para frente ou não. É só isso que eu preciso. Então, se eu calcular aqui o seno, ó, o seno da direção, ele me dá um valor entre 0, menos 1 a 1, na verdade. E eu arredondo isso daqui, porque quando o joystick estiver na metade, ele vai dar um número menor do que entre 0 e 1. Né? Entre menos 1 e 1, na verdade. Então, ele vai me dar números quebrados também. Então, eu pego isso, multiplico pela força, isso aqui é arredondado, né, para me dar um número correto, e jogo isso aqui no eixo X. O eixo Y vai ser basicamente a mesma coisa. Porém, ao invés de ser seno aqui, vai ser cosseno. Então, observe bem, é o seno da direção e o cosseno da direção para calcular Y. O arredondamento disso multiplicado pela força. Vamos testar aqui, ó. Então, se eu estou para frente, eu pego o joystick aqui e jogo para frente, ó. Vamos aumentar a tela. Observe lá que o eixo X está entre valores de 0 a 1 também. Para trás vai estar em valores entre menos 0, 0, né? A menos 1. Para cima, entre 0 e 1. Para baixo, entre 0 e menos 1. E é isso aí que a gente queria fazer. Essa parte do controle analógico também está pronta. Agora, nós precisamos calcular o duplo clique. Se você testar isso, você vai observar que enquanto você movimenta, você não consegue clicar do outro lado da tela. Você não vai ter um botão de ação aparecendo um lá. E aí a gente vai fazer a nossa grande sacada aqui agora para mudar esse código para ele ficar do jeito que a gente precisa, para que o Scratch entenda que nós temos mais do que uma mão e a gente está clicando em duas partes da tela. Vamos então esquecer tudo que nós fizemos aqui. Vamos imaginar a seguinte situação. Vou fazer aqui uma gambiarra. A gente chama isso de gambiarra. Eu vou colocar uma bandeirinha aqui, ó. Nós vamos criar eventos aqui paralelos que vão acontecer a todo momento para verificar se o mouse está pressionado ou não.
e se a pessoa entrou com um dedo na tela ali, ou seja, ela clicou na tela. Tem que saber duas coisas. Eu quero saber, sempre que a pessoa vai clicar na tela, eu quero saber. Independente se ela já tem um dedo lá. Eu quero saber se ela botou o dedo na tela. E se ela está segurando o dedo na tela, também quero saber. Então, para isso, eu preciso ter uma variável aqui chamada assim, ó. Vou chamar de mouse press. Nós vamos ter duas bandeirinhas. Nós queremos saber duas coisas aqui a todo momento. Primeiro, vamos fazer aqui do botão. Vamos botar um bloco sempre. E aí eu vou esperar. Eu tenho que ficar pensando assim, eu tenho que esperar um clique na tela. Tem que esperar. Não posso fazer nada. A única coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que esperar um clique aparecer na tela. Cadê o espere? Cadê o espere? Me perdi aqui, desculpa. É aqui, ó, em controles. Espere até que o mouse esteja pressionado. Isso daqui, independente se você estiver já com o dedo na tela ou não, ele vai falar, ó, houve um clique. Esse mouse pressionado aqui do Scratch, na verdade, é assim, é quando entra um clique, ele te fala que entrou um clique. Então, na verdade, isso não é um mouse pressionado. Ele é um mouse pressionado, mas para um dedo só. Se você está com o dedo pressionado e você clica de novo, ele transforma isso em falso. Então, ele não é bem um mouse pressionado. Senão ele manteria, falava assim, ó, o mouse continua pressionado, apesar de ter havido um outro clique, o mouse continua pressionado. Mas não, ele joga o mouse pressionado para falso. Então eu espero até que entre um clique na tela. E aí eu vou mudar a variável aqui, ó, botão de ação para 1. Entrou um clique na tela, eu jogo botão de ação para 1. Depois eu espero, vou esperar um pouquinho aqui, não precisaria, mas vou esperar uns 0,1 milissegundos, na verdade, porque eu quero mudar o botão para 0 de novo. Então, se eu simplesmente mudar para 1, mudar para 0, vai ser tão rápido, talvez quem tem que fazer alguma coisa quando o botão ficar 1, nem tenha tempo. Então, por isso que eu vou esperar um pouquinho. E aí, eu espero novamente até que o botão não seja pressionado. Por que eu tenho que esperar aqui, ó? A pessoa clicou. Mudei o botão para 1. Esperei um pouquinho e voltei ele para 0. E agora eu estou esperando ele tirar o dedo na tela. Ele entrou com o dedo na tela. Mas ele tem que tirar esse dedo na tela agora. Ou se ele continuou com o dedo na tela e ele clicou de novo, aí vai ter agarrado no outro evento que nós vamos fazer aqui. Vai estar agarrado lá. E aí aqui vai simplesmente receber um novo clique e vai mudar o botão de ação para 1 novamente. A outra parte que a gente vai ter que fazer, ó. Também vamos ter que ter um bloco sempre. Mesma coisa, vou esperar que o mouse seja pressionado. Só que quando ele pressionar o mouse, eu não sei se ele soltou, né? Mas enquanto ele não soltar esse mouse, eu vou ficar repetindo aqui, ó. Então, enquanto ele tiver com o dedo aqui dentro do raio aqui, eu tenho que saber. Só que fica muito ruim, né? Às vezes você avança o dedo um pouquinho mais à frente aqui. Mesmo que a bolinha não saia, seu dedo vai um pouquinho mais para fora. Então, vamos deixar o raio vezes 2. Ou seja, ele vai conseguir chegar até 70 aqui, ó. Se ele botar o dedo para cá, para fora disso, aí ele sai desse método. Então, eu vou ter que repetir aqui, ó. Enquanto não, a distância do ponteiro do mouse, né? Pega o sensor. A distância do ponteiro do mouse for menor do que o raio vezes 2, vamos colocar raio vezes 2. É o 35 vezes 2. E aí eu pego aqui, ó. Se a distância do mouse for menor do que o raio vezes 2. Ou seja, o dedo dele está aqui nessa zona. Enquanto o dedo dele não sair daquela zona, ele vai ficar falando assim, ó, a pessoa tá com o mouse pressionado, ela tá com o dedo aqui direcionando o jogo. Então vamos mudar a variável aqui, ó, de mouse press que a gente criou, botar para 1.
Se não, né, quando ele sair desse repita, ele vai mudar para 0. Então, clicou aqui, ele vai ficar preso aqui dentro, falando assim, ó, o mouse está pressionado, o mouse está pressionado. Quando você clicar em qualquer outro local da tela e o dedo não está aqui, aí ele vai falar que o mouse não está pressionado. Se você testar isso daí no seu smartphone, você vai reparar que você consegue segurar o mouse aqui e dar um clique lá naquela bolinha ou em qualquer local da tela que ele vai acionar o botão de ação. Então esse esquema aqui agora retorna para a gente se o mouse está pressionado e toda vez que a gente clica na tela, ou seja, toda vez que o botão de ação for pressionado. Agora basta a gente fazer um ajuste aqui, ó. Na inicialização, a gente estava fazendo sempre controlando o teclado. A gente tem que manter, né? Só que eu vou fazer o seguinte, se a pessoa está com o mouse pressionado, é porque ela está controlando no smartphone, ela não vai usar o teclado. Eu não vou botar a opção para os dois ao mesmo tempo, não, porque não faz sentido. Se ela está no smartphone, ela não tem um teclado. Então eu vou fazer uma condicional aqui, ó. Se não está com o mouse pressionado, ou seja, nossa variável aqui, ó, mouse pressionado é igual a 1. Se não está com o mouse pressionado igual a 1, então eu vou fazer o controle do teclado e vou mandar calcular a direção. É isso que eu vou fazer e nada mais. Lá dentro do nosso clone responsável pelo controle aqui, ó, do analógico, ao invés de eu fazer isso sempre que o mouse está pressionado do Scratch, eu vou fazer isso sempre que o mouse estiver pressionado nosso. Então, se o nosso mouse pressionado for igual a 1, eu controlo analogicamente. Se não, eu vou para o controle. Sendo assim, nós temos um controle agora que é funcional. Você pode movimentar tanto pelo teclado quanto pelo joystick aqui. Então, se eu clico aqui, ó, e mesmo que eu solte, ele continua controlando. Ele só vai parar de controlar aqui quando eu chegar numa posição que seja além da distância que a gente determinou, que é o quê? Raio vezes 2, né? Aqui assim já está saindo, ó. Pode colocar até raio vezes 3 para ficar melhor. Vamos ver aqui, ó. Vou colocar raio vezes 3. Aí vai ser uma distância maior. Vamos testar aqui. Ou se não, coloca uma distância fixa lá. Vamos dar um stop e um play, né? Ó, quando chegar aonde que ele vai parar de me perseguir, ó. Aqui assim já parou. Então essa distância aqui tá boa. Tem que deixar uma margem para a pessoa avançar o dedo. Se a gente colocar só, a pessoa passou o dedo aqui fora da linha, a gente já cancelar, não vai ficar bom não. Então a gente deixa a pessoa chegar com o dedo até lá de fora aqui assim. Passou demais, cancela aqui a entrada desse clique. E ao mesmo tempo que eu estou aqui controlando isso, no smartphone, se eu for dar clique em outros locais da tela, ele vai executar o botão de ação. É isso que a gente tinha que apresentar com esse controle. Nós vamos fazer diversos games. Vejo vocês na próxima aula. Valeu!